E na editoria Venezuela, Estados Unidos e suas implicações, a gente volta a conversar aqui no TMC 360 e a gente recebe agora a participação do advogado e jornalista Márcio White. Ele escreveu um artigo instigante no site Poder 360 e a gente vai conversar sobre esse artigo e sobre tudo que está acontecendo e sobre tudo que está acontecendo e a gente não sabe ainda, né? Ou a gente nem vai ficar sabendo. Márcio, muito bom dia para você, prazer falar com você, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, muito obrigado por me receber. Bom, eu falei instigante, acho que essa palavra se encaixa no artigo, porque você traz para a gente, né, uma variação daquilo que eu e o Alvarez estávamos comentando no fim de semana do efeito Orloff. Eu sou você amanhã e você há de se lembrar dessa brincadeira publicitária que nós tivemos décadas atrás aqui no Brasil, né? A questão de a Venezuela, ou de Maduro, né, ou de do seu séquito, de alguma forma abrir a boca e deixar líderes da América Latina preocupados. Queria que você começasse essa conversa falando um pouco dessa tese que você defende aí, que de fato é muito provocativa, né, e muito interessante. Cara, olha, em primeiro lugar eu queria dizer que existe um histórico de violação de lei eleitoral e de soberania nacional por parte da Venezuela sobre países como o Brasil, o Equador, Peru, Argentina, Bolívia. Eu posso seguir aqui a lista, né? Em alguns casos, provadamente, nos casos da Argentina e do Peru, inclusive com delações premiadas e apreensão de dinheiro vivo. No caso da Argentina, é um caso clássico da Valija Gates, que eles chamam, um aviãozinho que pousou com quase $900 mil de dinheiro vindo da Venezuela para as eleições da Cristina Kirchner, e soube-se depois, com a delação do ex-chefe de inteligência do Chaves, Hugo Carvajal, que aquele era apenas um dos 21 voos que eles fizeram naquela temporada, quer dizer, no total de $21 milhões apenas para a campanha eleitoral da Cristina Kirchner, né? O que chama atenção? Isso se repete em todos os países. No Mala, no Peru, nós tivemos, inclusive, delações da Odebrecht, de executivos da Odebrecht, falando da contribuição do Maduro para campanhas no Peru, do Mala. Então, o que eu queria dizer é que financiamento da Venezuela para países da América Latina, principalmente em períodos de eleição, isso daí já está comprovado. A grande questão é que, com a classificação do Maduro como narcoterrorista, seja isso verdade ou não, seja isso comprovado ou não nos autos, você torna todos esses episódios, nós passamos a olhar esses episódios com outros olhos, né? Com os olhos intervencionistas, não por parte da política, mas do narcoterrorismo, né? Por parte do cartel de Soles. E por que cartel de Soles? Por causa uma alusão às insígnias dos sóis nos uniformes militares venezuelanos. Então, você passa a ter compreensão, se for forçada a barra um pouco, ou se houver de fato uma delação do Maduro, você tem um compadrio de narcoterrorismo entre o ex-presidente venezuelano e os líderes da América Latina. Márcio, Rodrigo Alvarez aqui. Bom, para quem está com a gente agora, a gente está conversando com Márcio White, advogado e jornalista, falando sobre a Venezuela. Você citou agora o Hugo Carvajal, que era o chefe da inteligência do Chaves, foi parte de todo esse chavismo e está lá preso nos Estados Unidos denunciando. Quem você acha que o Maduro atinge, qual é a sua avaliação, se ele for levado a fazer delações lá numa prisão americana agora? Bom, ele não pode delatar para baixo, né? Existe uma regra em delação premiada de que se você for o líder da gangue, você não tem quem você delatar. Então,
A única possibilidade de delação que valeria a pena para ele seria uma delação para os lados, eu diria assim, que são presidentes, líderes de governo, líderes de Estado, de governos outros que não a Venezuela. E aí, Márcio... Poderia... Pois não, Alvarez, pode... Não, eu só ia perguntar se essa delação aí já não é mais, continuaria sendo para o lado, ele poderia complicar a própria Delcy Rodrigues, que o substituiu lá. Sim, poderia, sim. No caso, poderia, só que tem uma observação. A Delcy já poderia estar complicada por essa operação, não precisa, você nem precisaria... com essa captura do Maduro, de um processo tão complicado para exigir uma transição democrática na Venezuela. Não foi isso que o Trump quis. O Trump descartou a transição. Ele disse que os Estados Unidos governariam a Venezuela. E descartou a Corina como líder venezuelano, assim como o candidato da Corina, que acabou ganhando as eleições. Então, sim, acabaria, uma delação do Maduro acabaria atingindo a Delcy, acabaria. Agora, eu vejo isso como desnecessário nesse momento. E acho até curioso que o Trump esteja, de certa forma, legitimando o governo da Delcy. E aí o que eu queria acrescentar para esse debate, Márcio, é que há uma tese que defende que não necessariamente o Maduro seja diretamente envolvido com o cartel, mas que ele seja patrocinador e ou facilitador da operação desse cartel, envolvendo inclusive militares e civis de primeiro escalão, de nível mais alto da Venezuela. Essa tese se encaixaria nessa possibilidade de delação? Esse esquema seria desmontado? Obviamente, supondo que esse esquema existe, né? A gente está trabalhando aqui, óbvio, no plano das possibilidades, né? Você acha que faz sentido essa tese? Ela faz sentido, mas mais no campo da colaboração e tudo mais, mas não é inegável que os militares venezuelanos se infiltraram no narcotráfico. Não se sabe exatamente qual é a participação do Maduro, pode haver até um exagero por parte do governo americano com relação a isso, mas é verdade que dos 1.500 generais venezuelanos, grande parte teve contato, sim, com as Farc, e isso não é apenas uma coisa cogitada, é uma coisa já comprovada, por várias outras defecções e delações que foram feitas nos Estados Unidos e em outros países. É de se lembrar que sobrinhos da Cília Flores, da mulher do Maduro, foram presos no Haiti numa sting operation da CIA para exportar cocaína para os Estados Unidos. Quer dizer, os sobrinhos da primeira-dama venezuelana, que foi presa junto com Maduro, já foram detidos nos Estados Unidos, num ato de conspiração para transportar cocaína para os Estados Unidos. Eles foram depois trocados por prisioneiros americanos na Venezuela, então voltaram para a Venezuela. Mas isso chama atenção. Não estamos falando de pessoas distantes do Maduro assim. A gente está conversando com o Márcio White, advogado e jornalista. Márcio, no seu artigo no Poder 360, você dá grande foco no Hugo Carvajal, que é conhecido como El Pollo, né, o frango, e era um dos homens importantes do chavismo. A delação dele, você até coloca no seu artigo, acontece 6 meses antes da prisão do Maduro. O quanto dá para atribuir a prisão do Maduro e todo o esquema fácil, vamos dizer assim, que os americanos tiveram para chegar até o Maduro, a essa delação? Terá sido ele o responsável por indicar os caminhos às forças de segurança americanas? Eu acho que ele está muito distante da Venezuela para saber dos detalhes, né? Eu acho que foi mais um trabalho de inteligência norte-americana e impossível colaboração de militares venezuelanos. Isso eu acredito. Eu não acredito na participação dele
na operação em si. E o que tem de relevante nessa delação dele? Ele revela toda a colaboração feita pelo governo venezuelano, tanto do Chávez quanto do Maduro, para países da América Latina, a colaboração em dinheiro, e revela principalmente, ele é o principal elo entre o Maduro, suposto elo entre o Maduro e o cartel de Solis, né? Porque ele próprio, o Carvajal, era tido pelos Estados Unidos como um dos líderes do cartel. Ele, na colaboração dele, ele confirma a existência do cartel e confirma que Maduro era, durante o tempo dele, a pessoa que liderava o cartel. E que nenhuma quantidade de droga era transportada dentro da Venezuela sem autorização do Maduro. Quer dizer, e é corroborada por outras duas colaborações terminadas feitas nos Estados Unidos. Muito bem, nós ouvimos aqui no TMC 360. Só antes de concluir... Pois não, Alvarez, diga. Não, só concluindo aqui, já ainda terminando com o Márcio, aqui, diante de tudo que a gente está vendo, vale lembrar que nesse processo em que o Maduro é indiciado lá nos Estados Unidos, também está indiciado o Diosdado Cabello Rondón, que é ministro do Interior, um dos homens fortes que continuam, né? Ele continua lá em Caracas. Então a pergunta e aí eu acho que essa investigação que o Márcio fez aí vai chegar até isso, em algum momento os americanos vão ter que prender alguém que por enquanto é um colaborador, porque o Diosdado Cabello está no mesmo processo por narcoterrorismo lá em Nova York. É verdade, e vale dizer que o processo do Carvajal está sendo julgado, quer dizer, o Maduro está sendo julgado pelo mesmo juiz que está julgando o Carvajal, é o mesmo juiz americano, né? E o Cabello, ele de fato está em Caracas e ele é um dos líderes, segundo os Estados Unidos, do cartel dos Solis. Não apreendido, continua lá operando. E é verdade, boa observação. Tá certo. Para quem não leu ainda o artigo está no site, Poder 360, né? Vale a pena dar uma olhada, porque de fato é muito provocativo e instigante. Uma outra visão dessa questão envolvendo narcotráfico, não só na Venezuela, mas na América Latina.